Levando as tuas mãos, aplauda o céu de glória. Troca o fundo para mim, fazendo favor. O texto que nós acabamos de ler é um texto que mexe com a minha alma, porque falar de Moisés é falar de alguém que sai da sua parentela e vai parar dentro do palácio no Egito. E a verdade é que agora esse Moisés vai ser treinado segundo a escola egípcia, para que ele pudesse dar prosseguimento dentro do Egito. E a verdade é que a filha de Faraó toma Moisés como seu filho e vai dar a Moisés o melhor da terra daquela época. Segundo alguns estudiosos, Moisés vai participar das melhores faculdades egípcias e vai aprender muita coisa dentro daquela localidade. E Deus vai permitir que Moisés aprenda. Deus vai permitir, porque quando Moisés chega no Egito, glória, Moisés chega como uma criança, ainda com 2 anos de idade, e Deus vai permitir o antes de Moisés e o depois de Moisés, os 40 anos no Egito e os 40 anos, ou a partir dos 40 anos, chegando aos 80 anos de Moisés. A verdade é que Deus escolhera Moisés como libertador de Israel, para tirar o povo de uma escravidão, porque o povo só amassava barro, o povo estava crescendo de uma forma tremenda e poderosa, ao ponto de Faraó dizer: precisamos dar jeito no povo hebreu, porque eles estão crescendo e podem se tornar uma nação poderosa dentro do Egito. E aí eu quero liberar a primeira profecia desta noite. Todas as vezes que você tem margem de crescimento dentro de um ambiente, alguém vai tentar te matar para que você não cresça no nível que você precisa crescer. Eu vou repetir para ver se você pega, para ver se você dá glória, para ver se você reage no pique à la fúria. Todas as vezes que você tem margem de crescimento lá no setor profissional, lá no meio da sua família, lá no meio do seu parentesco, dentro da igreja, alguém vai tentar reminar a salva de forma precoce, barrar o seu crescimento, como o apóstolo, tirando a sua própria vida. Então Faraó vai tentar matar os meninos de 2 anos para baixo. Só que quando chega no tempo de Moisés, a mão do Todo-Poderoso vai esconder Moisés, e Moisés agora se torna o filho da filha de Faraó. E Moisés está lá dentro, tranquilo, no pique à forca, vivendo as maravilhas do Egito. Quando Deus desce na terra e diz: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho ouvido o sofrimento do meu povo, e eu estou te levantando como libertador de Israel. Perceba que esse Moisés vai se tornar tão grande, tão grande, tão grande no Egito, porque ele vai liderar, depois que ele sai de Reminu a subcomôntria, do controle de Faraó, e a Bíblia diz que ele vai governar, que ele vai liderar o povo de Israel. No pique à forca, cerca de mais de 2 milhões de pessoas
são lideradas pelas mãos de Moisés. E o que me chama a atenção é que esse Moisés não vive com Deus um relacionamento anaiaforga raso. Esse Moisés vive com Deus um relacionamento profundo. Eu vou repetir para ver se você entra no culto. Reminacanto comanúcia. Deus está dizendo que este Moisés tem um nível tão profundo com Deus que ele tem encontro face a face com Deus. Êxodo capítulo de número 3, a Bíblia diz que Deus se manifesta na sarça ardente e não se queima. E Deus vai dizer para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa, santo é. Então Moisés está vivendo, Moisés está aprofundando o seu relacionamento. Talvez seja uma das minhas últimas mensagens desse ano de 2021 aqui, Anagasui decante o comanúcia. Mas eu quero ser profeta para a tua vida e te dizer que aquilo que você viveu em 2021 não serve e não vai dar para você sobreviver com a sua busca que você buscou em 2021. Tem coisa que foi rasa, tem coisa que não teve profundidade, tem coisa que não teve no piqui a sérgia, um nível maior de busca. E o Espírito de Deus está dizendo: eu preciso que você se relacione comigo em um nível mais profundo, para que eu possa me revelar a você. Ora maiancho reminasawa deplominacia cominara flácia jo reminasubquiminacia. Esse Moisés agora está liderando o povo. E você conhece a palavra, conhece o texto que nós acabamos de ler. Esse Moisés vai atravessar com o povo o Mar Vermelho. Anaia subcomontra. Deus vai dar um livramento poderoso ao povo de Israel, consumindo os egípcios e mostrando a grandeza de Deus, mostrando o poderio de Deus, mostrando ao exército egípcio que, por mais bélico que fosse o seu armamento, Deus ainda é maior. Eita, Deus ainda é poderoso, Deus ainda intervém, Deus ainda faz. Elei calabaia. E a Bíblia discorre na sua narrativa, dizendo que esse Moisés vai subir para o monte. O monte é chamado Monte Horebe, e nesse monte Moisés vai ficar 40 dias e 40 noites. Olha o nível de profundidade. 40 dias e 40 noites. E não te assuste, porque Moisés não ficou lá bebendo água e comendo pão, não. Moisés ficou lá 40 dias a seco, não tinha pão e não tinha água. Mas quando Moisés vai descer, irmão, primeiro Deus desce e escreve as leis nas tábuas de pedra. Mas quando Moisés desce, a glória do Senhor está estampada no semblante de Moisés, ao ponto que eles têm que fazer um véu para tampar o rosto. Por quê? Porque eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Raiamanto comanúcia. Tem gente no piqui a forga que está perdendo esta glória no seu semblante, ao ponto das pessoas não conseguirem mais ver Deus na sua vida, Deus na sua casa, Deus no piqui a forga, na subquiminácia, no desenrolar da tua vida. E Deus está dizendo que Moisés desce no piqui a forga e a glória do Senhor resplandece de uma forma poderosa sobre o rosto de Moisés. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver Deus impresso na nossa vida, independente da luta, independente da prova, independente do deserto. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais Ele se manifesta. Tem muita gente frustrada, tem muita gente decepcionada, na séria, mas não foi Deus que te decepcionou. Talvez você criou uma expectativa em pessoas, e toda vez que a gente cria expectativa
em homens, nós vamos nos frustrar. Agora, quando você coloca os teus olhos em Deus, Deus não vai te frustrar, Deus não vai te decepcionar, e Ele vai se relacionar com você. Moisés desce, capítulo de número 33. O Senhor diz: Moisés, eu quero que você pegue o povo e leve para a terra que eu dei por juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Só que tem um problema. Esse meu povo é um povo de dura cerviz, e eu não poderei andar com eles, porque se eu estiver no meio deles, eu consumo eles. Aí Moisés ficou pensando: o Senhor me mandou libertar o povo, levar o povo para a terra. Agora eu preciso do Senhor aqui no ambiente, para subir comigo, me dando sinal que o Senhor é comigo. E o Senhor está dizendo que não vai se manifestar aqui, não vai descer aqui, porque o povo é de dura cerviz. Moisés começou a entrar em parafuso, ao ponto que Deus diz: Moisés, eu quero que você me entenda, meu amigo. Esse povo já era para ter entrado na terra, mas a murmuração que não saiu da boca deles fez uma geração inteira tombar no deserto. Eu preciso que você me compreenda. Eu posso me revelar a você pelo nível de intimidade que você tem comigo, mas o povo que você está conduzindo, o povo que você está liderando, se eu descer no meio deles, eu vou ter que consumi-los, por causa da dura cerviz. Moisés entende. Aí o versículo de número 2 vai dizer: enviarei o anjo adiante de ti, e eu vou lançar fora cananeu, amorreu, eteu, ferezeu, eveu e jebuseu, povos pagãos. Eu vou limpar o caminho, mas eu vou enviar um anjo em letra maiúscula, uma manifestação teofânica. Eu vou com a minha presença, mas representada em um anjo. E eu vou limpar o caminho. Eu vou tirar cananeu, eu vou tirar eveu, eu vou tirar jebuseu. Por quê? Se Moisés não fez essa pergunta, eu faria: por que o Senhor vai tirar esses povos do meio do caminho? Por que o Senhor vai tirar esse povo do meio da nossa trajetória? E aí Deus responderia: Denis, Anarassubicomontria, não tem como um povo pagão andar com um povo abnegado, no qual eu separei. Deixa eu dizer para algumas pessoas aqui: você é alguém abnegado, você é alguém que Deus separou, e se Deus se separou, se reminui a forga, Deus tem ciúmes de você. Por que, apóstolo? Porque você é propriedade dele. Eu vou adiante de você, Moisés, e eu vou tirar esse povo pagão do caminho. E aí você vai subir para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque o povo é de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Irmão, Moisés é alguém que, para nós que lideramos, seja qualquer área da casa do Senhor, é um exemplo de liderança. Moisés vai colocar em jogo a sua salvação por causa de mais de 2 milhões de pessoas. Porque Moisés vai dizer: olha, se o Senhor não me dá um sinal,
o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Você pode riscar o meu nome do livro da vida. De tão moldado por Deus, porque existem etapas na nossa vida que Deus está moldando você, para você ser um ser humano melhor, para você ser um esposo melhor, para você ser uma esposa melhor, para você ser um filho melhor, para você ser um crente melhor, para você ser um líder melhor, para você ser um obreiro melhor. E como é que Deus faz isso? Te modelando. E nenhum de nós aceita ser modelado. Quem é que diz assim, não, pode mandar, Jeová, manda aqui no peito como um bom jogador, que eu vou pôr no pé e vou romper. Vai nada. A gente tem isso já é da gente. A diferença é que quando Deus está modelando alguém diante de um deserto, diante de um vale, diante de uma adversidade, uns passam entendendo o que Deus está fazendo, outros preferem ficar no questionamento, dizendo por que isso, por que aquilo, por que logo comigo, por que com a minha casa, por que com a minha família. E Deus está dizendo, fica quieto, cala-te e deixa eu te modelar. 40 anos no deserto, Deus permite o povo murmurar, errar o caminho. Para quê, apóstolo? Para Deus modelar Moisés e quem estava com Moisés, Moisés e quem iria entrar na terra prometida. Então existem momentos antes de entrar na terra prometida que você vai passar, como diz aí no linguajar, por maus lençóis. Por quê? Porque Deus vai modelar você. Olha para esse irmão e diga assim, eu e você, diga mais forte, eu e você temos um sério problema. Nós sempre achamos que estamos modelados, que o Senhor não precisa fazer mais nada em nós. Diga para ele, estamos errados. Enquanto estivermos aqui na terra, com fôlego de vida, até Ele nos tirar daqui, todo o tempo seremos modelados. Aplauda os céus aí. Aí Moisés entende o mistério. Versículo de número 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora do arraial, bem longe. Então Moisés armava a sua tenda fora do arraial, onde estavam os israelitas, os hebreus, porque no momento são hebreus, não são israelitas. E aí ele arma a tenda bem longe do arraial. E a Bíblia diz que além de ser longe, ele vai chamar a tenda por tenda da congregação. E todo aquele que buscava o Senhor precisava sair da sua localidade e ir à tenda da congregação fora do arraial. Então tinha um preço para pagar, tinha um processo para atravessar para chegar na tenda. Eu precisava sair do meio do povo, do meio do arraial, remendria cante comanúcia, e entrar na tenda, para eu começar a falar com Deus, e Deus se manifestar a mim, dentro da tenda da congregação. Olha para o seu irmão e diga, não é todo mundo que recebe a presença dele. Fala mais forte aí, não é todo mundo que recebe a presença dele. E aí, irmão, tem gente que até recebe,
Só que recebeu uma vez e nunca mais você vê a manifestação de Deus nele. E Moisés é alguém que tem preocupação com isso. Eu estou pregando e o Espírito está aqui falando ao meu ouvido com muita propriedade. Ele está dizendo: existe uma geração que se encheu de Deus, se encheu de mim, se encheu da minha presença, mas com os anos foi se esvairindo, e hoje não consegue mais nem buscar no nível em que se buscava, nem na metade do nível que se buscava. Moisés está nos dando um exemplo, que ele sacrificava, ele saía do meio do povo. Então eu entendo que não é todo mundo que vai querer sair do arraial para entrar na tenda da congregação. Tem gente que quer andar a sob queminácia, tem gente que quer ser cheio, tem gente que quer dom espiritual, mas não quer sair do arraial para entrar na tenda da congregação. Uramai chori ramanasi reminokemenevia rablassuidio kenevácia. Quando Moisés saiu para a tenda, fora de todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da tenda de cada um, e eles olhavam pelas costas ao entrar Moisés na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, uma coluna, uma nuvem descia. Meu Deus. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha a cena. Está todo mundo na sua tenda. Quem armou a tenda? Aí eles sabem que Moisés vai para a tenda dele. Então de costas eles estão olhando Moisés entrar na tenda. Quando Moisés entra, uma nuvem toma o ambiente da tenda, a entrada da porta da tenda da congregação, se manifesta a coluna de nuvem do Senhor, que representa o próprio Deus, descendo para falar com Moisés. Agora pega isso aqui, se não pegar está mal. O povo está na tenda deles, olhando Moisés e vendo Deus se manifestar na tenda de Moisés. Deixa eu descer o nível para você entender. Moisés está dentro da tenda dele, Deus está lá parado na coluna de nuvem, falando com Moisés, e o povo está na tenda deles olhando, dizendo: meu Deus, que mistério é esse que esse homem tem? Que particularidade é essa de Moisés? Ele está falando tete a tete, que o texto diz face a face, como fala um amigo. Quando Deus está lá se relacionando com Moisés, o povo está de pé na porta da tenda de cada um, olhando para a tenda da congregação e dizendo: que Deus lindo e tremendo é esse, que desce numa coluna de nuvem para se relacionar com o nosso líder. Aquilo deve que empolgava quem estava lá. Aquilo deve que despertava quem estava na outra tenda, dizendo: um dia eu quero me relacionar nesse nível. Eita, ei, Ramantui, Menécia, um dia eu ainda vou conseguir atrair a presença de Deus para a tenda aonde eu habito. Eles estão olhando para Moisés como referencial, e eles estão vendo as manifestações de Deus. Deus está
dizendo para pessoas aqui: reminúcia, candarábia, não perca as suas referências no piquia forgia de experiências com Deus, não perca eles de vista, não perca eles, reminui a salva, porque eles estão à volta de Moisés, olhando o manifestar de Deus ali. Quem anda com gente crua, continua cru. Quem anda com gente gelada, vai continuar gelada. Quem anda com gente murmurador, vai continuar sendo murmurador. Quem anda com gente falador, vai se tornar falador. Mas quem anda com gente que se relaciona com Deus, vai se tornar alguém que se relaciona com Ele. Reminacanto rimiande forgia, ramassui de plácia, jo reminúcia. Eu vou terminar, porque o versículo de número 12. Tenda da congregação, Deus se manifesta. Fala com Moisés face a face. Aí o versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém tu me destes a saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes: conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Moisés está preocupado. O nível de santidade de Moisés é tão grande que ele está preocupado se ele pode ir de qualquer jeito. Ele está dizendo: eu preciso que o Senhor fale comigo quem vai comigo. Segundo, eu preciso saber se o Senhor achou graça em mim. Primeiro, eu preciso saber quem é que vai comigo. Quem é desse povo, quem é desta liderança que vai entrar comigo. E eu preciso saber se o Senhor achou graça em mim. Olha a preocupação de Moisés. Preocupação que muitos não carregam no século 21. Quem é que vai comigo? Não tem problema não. Não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de santidade, não tem vida de separação. Pode vir andar comigo, não tem que dar nada não. E aí você começa a viver momentos terríveis. Por quê? Porque quem está andando do seu lado é um jugo desigual. E aí eu não estou falando de casamento, eu estou falando de vida espiritual. Anda com alguém que você quer ser usado e alguém diz: eu não quero. Eu quero ficar sentado, eu quero dar uns glória, uns aleluia. Eu quero congregar. Quando você está igual ele, só quer vir congregar. Agora senta com alguém que tem uma busca constante, ou que tem interesse em se relacionar com Deus. Apóstolo, foi o tempo que isso acontecia? Não, ainda existe um tempo na terra em que Deus está à procura de homens, à procura de mulheres, à procura de jovens, à procura de adolescentes, para Ele encher e usar com a sua glória. As nossas decepções, lupiérgia, passadas nesse tempo presente, não vai anular o poder de Deus na vida de uma nova geração. Quais são os exemplos que nós estamos dando à nova geração? Não tem glória, não tem presença, anda com qualquer um, não achou graça diante de Deus. Não se compromete com o céu e com o reino. Eu cresci no Evangelho aprendendo que para mim corrigir alguém, eu preciso estar vivendo o que eu quero corrigir. E a gente está vendo uma geração que até quer fazer, mas não é exemplo para aqueles que estão com os olhos em nós.
As pessoas estão com os olhos em nós. A nova geração está olhando para nós. E muitos dizem, para mim ser assim não quero. Porque quando o Eterno me arrancou do mundo, eu disse, se for para mim ser crente, eu tinha uma lista, irmão, Remina subcomôntria, de gente que eu não queria ser igual na igreja. Eu dizia, não, isso aí não fumega, isso aqui é terrível. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual é o exemplo que nós estamos dando à geração nova? Não, carregar essa patente desse jeito aí é normal? Ser esse vaso nesse nível é normal? Porque a cada um de nós o Senhor colocou um encargo, a cada um de nós o Senhor colocou um propósito, a cada um de nós o Senhor vai prestar conta, meu irmão. E tem hora que a gente leva isso no banho-maria, olhando e dizendo, Deus não vai fazer isso aí não, Deus não vai pegar eu aí não, Deus não vai me espremer aí não, Deus não vai tratar aqui não. Vai, irmão. Tem gente que está aqui dentro, dando volta em círculo, assim ó, em círculo entre a Manassere, Calamantio, Reminefórgia. E o Eterno está dizendo, deixa eu te modelar, deixa que a minha graça se manifeste em você. Joramanassia manderrebidarafly. Moisés está dizendo a Deus, e Deus vai dizer, Moisés, eu te conheço é pelo nome. Você pode ficar tranquilo no meio desse povo, porque eu te conheço pelo teu nome. Deus te conhece. Esses dias eu deitei 1h30 da manhã e 4h50 o Senhor me despertou para orar. E eu disse, Senhor, eu acabei de deitar, não tem 3 horas. E Ele disse, é para você ir orar. Vai orar. Você precisa continuar mantendo a lamparina acesa. E eu tenho um problema, se eu acordar, eu não durmo mais durante o dia inteiro. E aquele dia foi terrível, porque eu não dormi o restante do dia, não dormi durante o discorrer do dia. E aí, fisicamente, mentalmente, mas espiritualmente eu estava resolvido, porque o momento que eu precisava ter com Ele, Ele me despertou para mim falar com Ele. Perceba, naquele dia Ele me despertou com 3 horas de sono. E cá para nós, alguém cansado quando cai na cama, para alguém levantar ele depois com 3 horas de sono, e se for bom de sono é uma prova. Você vai dar bicuda, vamos rapaz, pá. Você vai falar, vai dar uns tapas na face assim, vai, ô anjo, pá, pá, pá. Mas não vai acordar nem por oração. Mas quando Deus quer levantar alguém, acorda, irmão. Ele me acordou naquele dia, eu orei. À noite eu ia pregar em Apucarana. Eu acabei de pregar. Eu fui orar por uma missionária na igreja. Quando eu acabei de orar, ela colou em mim e disse assim, eu tenho um recado para dar para o Senhor. E eu havia orado algumas coisas na minha particularidade. Deus tomou a boca dela e disse assim, ó, Deus manda lhe dizer, não é muita coisa não, tu já estás preparado. Tu já estás preparado. Elevácia, Candanévia. Aí eu fico pensando, no Piquia Séria, o que será de nós se nós não buscarmos em